Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Eu vou amar minha família até o fim. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez, no nosso último episódio dessa série, que foi sensacional. Tivemos muitos momentos de cura, de libertação, e hoje não será diferente. O nosso último tema dessa série é a renovação e conversão em família, um chamado à santidade. Quando nós falamos em renovação, nós muitas vezes não entendemos o que essa palavra ela nos traz, mas a renovação, ela quer dizer algo novo, mas com o que já está feito. E aí eu gostaria de te perguntar, o que precisa mudar na sua família? O que precisa ser mexido por Cristo? O que precisa muitas vezes ser desconstruído para ser construído novamente por Deus? Qual é o renovo que a sua família necessita na trajetória em que vocês vivem hoje? Será que muitas vezes o renovo não precisa começar em mim? Será que muitas vezes o renovo não precisa começar em mim primeiro para depois desabrochar no outro? Então nós precisamos entender que esse renovo é algo que ele vai ser passado por um processo. E esse processo tem tudo o que nós já falamos. Tem a oração, tem a salvação, tem tudo um contexto para que isso aconteça, mas nunca longe de Cristo. E isso é extremamente importante porque nós precisamos muitas vezes, como foi falado no último programa, tirar um tempo para a nossa família, orar, rezar, que seja o Santo Terço ou que seja uma simples oração, mas em família. E essas orações em famílias, elas precisam ser, acima de tudo, um desejo do coração de Deus para nós, né, Rafa? Com certeza. É importante frisar que estamos chegando nesse último episódio da segunda temporada. Falamos, assim como o Rafa falou, dos ataques, da oração. E hoje a gente vem trazer a solução, né, que é a renovação da sua família, o que você precisa fazer daqui para frente, como que você vai... mas se eu me converter sozinho, será que eu consigo converter a família inteira? Consegue, com fé, com esperança, com essa unção que vai ficar cravada no seu coração, você consegue. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa renovação, essa conversão, para a gente poder estar preparados para os próximos dias que virão. Às vezes a gente acha que a gente vai buscar a conversão da nossa família através de palavras, né? Mas não é as palavras, né? É o testemunho que a gente dá dentro de casa, né? Isso. Que cada um dá dentro da sua própria casa ou até fora dela mesmo. Porque muitas vezes, né, fora de casa, a gente age de uma forma e dentro de casa nós agimos de outra forma, né? Então, quando é que a nossa família... Eu vejo que a conversão da nossa família, ela acontece quando nós mudamos a nossa própria vida, né? Então, nossa, essa pessoa está diferente, né? Tem alguma coisa diferente com ela. Nossa, parece que ela está mais amável, né? O que aconteceu, né? Então, aí, é que nem uma pregação do Padre Léo, né? Buscar o Jesus dentro da casa, né? Nossa, Essa pregação é sensacional. vejo que é assim que acontece. E quando nós também tocamos no assunto família, né, Bia? Eu creio que o Senhor ele toca muito na raiz. O que seria a raiz? Como que é a estrutura familiar minha hoje? Será que eu sou casado na igreja? Porque eu sei que tem muitos irmãos evangélicos que estão acompanhando a gente, mas nós, que somos aqui da Igreja Católica, nós precisamos ser casados na igreja. Isso é um pedido da nossa religião. E muitas famílias não dão certo porque faltam os sacramentos. Será que eu, como família, estou buscando os sacramentos? Será que eu comungo diariamente ou aos domingos, que é o que pede? Será que eu levo a minha família para a Santa Missa? Será que todos os sacramentos que o Senhor disponibilizou para nós de graça, eu vou atrás deles, eu vou buscá-los? Porque muitas vezes o que falta para nós é isso, é entendermos que o que nós temos de graça, nós precisamos apenas estender a mão
para que tome posse, para que nós possamos tomar posse disso na nossa vida, né? E além dos sacramentos, o Senhor ele toca muito sobre uma palavra, quando nós estávamos preparando este programa, sobre o perdão. Quem eu preciso perdoar dentro da minha casa? E aí, para nós entendermos um pouco mais o que é esse perdoar, nós temos que desconstruir alguns conceitos, né, Bia? É verdade. Estava falando um dos sacramentos, né? O sacramento da reconciliação. Nós precisamos buscar em família o sacramento da reconciliação. E muitas vezes nós precisamos instruir os nossos filhos, né? Porque vejo assim que já quando falando para os católicos, né, com perdão da palavra, né, dos evangelhos, nós estamos falando da nossa, como é o costume da nossa religião, né? Então, um filho, você precisa encaminhá-lo para a confissão. Já está na hora de confessar. Não é verdade? É assim, em casa eu faço assim. Chega no tempo, eu falo, olha, falo até para o Gustavo, meu Gustavo, que já é mais velho, falo para o Felipe, que tem 16 anos, eu falo, olha, está na hora de buscar a confissão. Que dia que vocês vão confessar? Vamos marcar a confissão? Então, nós que somos os primeiros catequistas dos nossos filhos, nós precisamos encaminhar os nossos filhos dentro dos mandamentos da nossa igreja, né? Cada um assim na sua. Em relação ao perdão, né? Como é difícil falar do perdão, porque não tem família que não tem uma história de ferida, não tem família que não tem que perdoar alguém. Por isso que Jesus, na sua palavra, diz, perdoar 70 vezes 7, né? Perdoar sempre, infinitamente, perdoar a cada momento, a cada instante, a cada segundo, né? E como é difícil de perdoar. Muitas vezes nós achamos que o perdão, ele é um sentimento. Não. O perdão, ele é uma decisão. Então, falando de novo do nosso saudoso Padre Léo, que já está no céu, ele dizia que o perdão é um ato de inteligência. Né? Quem não perdoa, né, é isso, né? Porque quem vai conviver com aquilo é a pessoa. Muitas vezes, a pessoa que ela tem que dar o perdão, ela nem sabe que ela fez alguma coisa para o outro. Eu conheço a história do Rafa e eu sei que ele já teve que perdoar muitas vezes, né, Rafa? Principalmente quando o assunto é voltado à família. A minha vida, ela começou a andar para frente a partir do momento que eu consegui perdoar minha mãe e meu padrasto. Né? Que é algo que acontece em muita gente foge das situações. Por quê? Porque machuca. Fala, deixa, eu vou vivendo a minha vida do jeito que dá, tá tudo certo. Mas estava desencadeando muitas coisas, assim, muito problema, e eu não sabia a fonte disso. Até eu descobri que tinha que perdoar. Falei, nossa, tem que perdoar? Falei, tá, mas espera aí, eu não estou decidido a perdoar ainda. Eu descobri que eu precisava perdoar. Falei, não, para resolver minha vida eu tenho que perdoar. E ainda assim eu não fui. Eu ainda guardei, mas falei, tá, mas eu vou perdoar da boca para fora. Realmente, não compensa, né? Você falar que perdoa, mas ficar jogando coisa na cara da pessoa. Isso acontece muito em casamento, né? Resolve ali uma discussão, não, amor, tá tudo bem. Passa 2 semanas, tá? O marido Primeira faz, desavença. nossa, o marido quebra uma... Aquele arroz que você queimou. Isso, você lembra que você fez aquilo, então? Então, Essas coisas, elas precisam ser resolvidas, porque problemas que não são resolvidos, eles voltam 3 vezes pior. é porque, na verdade, antes de chegar mesmo o ódio, né, a raiva, vem o ressentimento. O que é o ressentimento? É você ressentir. Ressentir é você ficar lembrando daquela situação e remoer aquela situação. Então, quanto mais eu vou remoendo aquela situação e não resolvendo aquela situação, eu vou criando ressentimentos, até o ponto que o ressentimento se torna em ódio. E nós voltamos aí em um dos primeiros programas dessa temporada, que o Rafa falou sobre a palavra. Então, Deus ele criou o mundo usando as palavras e nós precisamos entender a importância dessas palavras. Porque se nós não abrirmos a nossa boca para falar com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, o ressentimento toma conta. E esse ressentimento ele é colocado por quem dentro das nossas famílias? Por Satanás. E aí, quando ele é colocado, vai gerando doenças, muitas vezes. A Bia, que é da terapia, eu também sou da terapia, nós sabemos que a falta de perdão hoje é um dos maiores causadores de doença que tem. Sim. E quando a pessoa não perdoa, aquilo fica remoendo. E é isso, enquanto nós não abrirmos a nossa boca para nós sermos sinceros com os nossos
cônjuges, com os nossos filhos, infelizmente, Satanás ainda vai estar dentro da nossa casa. E não tem renovação. E quando a gente remói, aqui que a gente fica, é um processo mental. Porque você fica ali, ó, lembrando do que fulano te fez, as situações, aí vem aquelas memórias negativas, e aí você fica envolvido por aquela situação te aprisiona, você está totalmente aprisionado e você também aprisiona o outro dentro do seu coração. Por isso que o perdão, ele é libertador. O perdão é o quê? É eu abrir a gaiolinha lá, né? E tirar de dentro da gaiolinha o culpado, né? Quem me magoou. Então, eu vou dar liberdade para ele. Vou tirar a culpa, o peso, né? E quantos benefícios tem o perdão? Você falando aí em relação à terapia, né? Eu pesquisando aqui um pouco, algumas coisas eu sei, algumas coisas a gente vai buscar, né? Olha, perdoar é uma decisão. E os benefícios do perdão: melhora a saúde mental, menos ansiedade, menos estresse, menos hostilidade. Porque quando a gente vive com ranço, a gente já fala gritando, não fala? A gente não tem paciência, Sim. Não é verdade? A gente não tem. Porque o que é uma alma ferida? É uma alma que vive com ranço. Sim. Não é? Vive enfesada. Exato. E vive dando brecha para que o demônio venha e comece a plantar mais coisas. É uma alma aprisionada, uma alma ferida. Olha, melhora a saúde do coração, gente. Melhora a autoestima. Quando nós perdoamos, nós construímos relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque todo mundo vai errar nessa vida. Porque nós nos relacionamos. E as relações, elas nos afetam. Sim ou não? Com certeza. Sim. Então, quer dizer... E eu penso de uma forma, você pensa de outra forma. Mas a gente tem que aprender a acolher o outro. E como que a gente acolhe o outro? Na escuta, na conversa. Tem como acontecer o perdão sem conversa, Rafa? Sem diálogo? Não existe. E hoje um dos grandes problemas que nós temos dentro das famílias, dentro de muitos matrimônios, é essa falta de diálogo. As pessoas não conversam mais. E isso vai virando um acúmulo, uma bola de neve, né? E sempre que... Desde o momento que eu decidi me casar com a minha esposa, nós sempre tivemos como uma prioridade resolver os problemas antes de ir dormir. Antes de dormir. Não deixem acumular problemas para o outro dia. Porque a correria do dia a dia, o cansaço e o capetinho ali no ouvido vai fazer com que isso vai se tornando uma bola de neve. E tem muitas pessoas que não entendem também que nós precisamos colocar para fora, por mais que seja difícil, né, Rafa? Por mais que a gente queira ali falar, mas não, eu não consigo, não dá, deixa que isso a gente resolve depois, esse depois nunca chega, porque precisa ser um ato nosso. O depois não pode ser depois tem que ser agora. Ou resolve, não tem outra opção. A gente dá muita opção para nossas famílias, para os nossos matrimônios, principalmente isso como educação de filhos. A Bia sabe falar muito melhor do que nós, que não temos ainda, né, Bia? Mas a gente coloca tantas opções nas mãos das crianças e nós esquecemos que nós somos autoridade dentro de casa. O pai e a mãe é autoridade dentro de casa. Ah, você não vai pegar o celular, mas por quê? E começa a... Porque aqui quem manda sou eu e é isso. Nós sabemos o que é melhor para a educação dos nossos filhos. Não são eles que estão nos educando. A gente tem muito essa inversão de valores hoje. Então, muito também da nossa renovação da família precisa ser um momento de autoridade. E nós não podemos confundir a autoridade como uma injustiça. Não é porque eu sou pai que eu posso fazer tudo também, né? Ser severo, ser agressivo. Exatamente. Nós precisamos educar humilhar, na lei de Deus, maltratar. mas, né, com firmeza. Sim, porque senão, eu não sei o que aconteceu com os meus filhos futuramente. É educação. Se eu não eduquei, o mundo educa. Infelizmente, essa é a realidade, né, Bia? Sim, você falando lá do diálogo, né? Muitas vezes a gente usa o diálogo para discutir, né? Como se começa no diálogo e se termina numa discussão. Porque você fez isso, porque você fez aquilo. Então, quer dizer, o diálogo nessa hora não é para jogar na cara do outro o que o outro fez, né? Muitas vezes o diálogo... Às vezes a gente demonstra o perdão de tantas outras formas, fazendo algo agradável para o outro, né? Arrumando uma cama para o outro, trazendo um docinho. Fazendo um negocinho.
né? Deixando um bilhetinho. Nossa, as pessoas usam tanto o WhatsApp, né? De repente está lá... Manda uma mensaginha manda ali, uma né? mensagem, olha, não fui legal com você ontem, né? De repente falei algo que te machucou, me perdoa, te amo, não é? Sim. Então nós podemos fazer assim também. Essas atitudes, elas funcionam bastante. Então, mas é muito importante também isso ser externalizado na voz. Falar, olha, desculpa pelo aquele dia, a gente vai conseguir, a gente vai superar essa fase que a gente está passando. Então é importante ter sempre volta ao diálogo. É muito importante ter esse tipo de diálogo. Essa renovação na sua casa, essa conversão vai começar a partir do momento que você começar a dialogar. Esse perdão que você precisa liberar só vai ser liberado a partir do momento que você começar a externalizar isso de fato. E como o Rafa disse, não deixa para amanhã, não deixa para depois, porque pode ser que nem chegue. Amanhã pode ser que não venha. Essa é uma verdade dura, mas é uma verdade, né, Rafa? Certeza. E outro ponto também que a gente precisa tocar é que as dificuldades elas precisam ser superadas junto a Deus. Muitas vezes, dentro das nossas famílias, dentro dos nossos relacionamentos, quando acontecem situações em que nós não gostamos, nós fugimos das situações. E aí nós deixamos essas situações tomarem conta da nossa vida e não paramos para pensar o que Deus faria nessa situação, ou o que até mesmo a Virgem Maria, a Sagrada Família, faria nessa situação. E nós precisamos entender que a solução já é mostrada para nós. Nós temos a palavra, nós temos todos os santos da nossa igreja, nós temos tudo aquilo que o Senhor deixou para nós como sacerdotes que nos aconselham. Então nós precisamos buscar na igreja, nós precisamos buscar em Cristo. Sim, porque realmente, em alguns momentos da nossa vida, humanamente e culturalmente, eu não tenho a solução para aquele problema. E não temos força para lutar. É por isso que nós precisamos de pessoas, né, Bia? E mais uma vez eu digo e repito, o Conecta Cristo ele não é um programa que fica somente aqui. Nós podemos ajudar você, nós podemos estar contigo lá fora. Então, não se sinta envergonhado de conversar conosco sobre isso. Encaminhá-los, né? Não precisa ser pessoalmente, né? Mas tem o Instagram, tem o Insta do Diário também. Então, converse com a gente. E nós falamos dessa renovação e falamos que a família também ela tem um chamado à santidade. E esse chamado à santidade, eu preciso entender que ele primeiramente ele vai partir de mim. Tem muitas pessoas que querem mudar as suas famílias, mas não mudam quem são. Essa é uma grande realidade. Eu quero que o meu filho não beba, mas eu chapo o coco. Eu quero que o meu filho não dê atenção no celular, mas eu sou uma mãe que eu vivo no TikTok e não tenho tempo para os meus filhos. E essa renovação ela precisa começar primeiro de mim, porque nós temos um livro muito interessante que chama A Imitação de Cristo. E aí, família, nós precisamos entender que o pai e a mãe é a imitação de Cristo dentro de casa. Porque nós somos e temos uma casa e uma igreja católica dentro da nossa casa. Quem que é? Quando eu estou indo à missa, a minha referência de Cristo é o padre. Mas quando eu era filho, a minha referência de Cristo era meu pai e a minha mãe. Se o meu pai e minha mãe pedem para fazer algo que não condiz com as ações deles, a criança fica perdida. Como a falta de referência hoje tem destruído os lares. Por quê? Porque vejo assim, muitos filhos crescendo sem referência. Né? Não sabe para onde vai, não sabe o que faz da vida, se perde, como voltando lá nos primeiros episódios, na sua própria identidade, por falta de referência. E aonde a gente encontra a primeira referência? Em casa. É em casa. Os pais são as nossas referências. Por isso que muitas vezes nós nos perdemos de nós mesmos, pela falta de referência. Ela é tudo, né, na nossa vida. Esse chamado à santidade, ele é gritante no nosso coração, no nosso convívio. Às vezes nós vemos uma família tão bem estruturada, dou exemplo assim na Santa Missa. A gente vê o pai, a mãe, 2 filhos, vai na missa, bonitinho, as crianças sorrindo assim, parece comercial de margarina, coisa mais linda do mundo, entra no carro, vai embora, o cabelo não bagunça. Aí você fala, nossa, minha família poderia ser assim, daí começa esse tipo de comparação. Aí você chega na sua casa, você acaba com seu marido, você acaba com sua esposa, porque aquela família lá desse jeito a gente não consegue. Não é por aí que começa. Não. Você quer pegar aquela como exemplo? Beleza, mas não compara assim 100%. Você tem uma base e fala, olha, acho que dá para a gente começar a fazer diferente aqui. Dá para mudar alguns hábitos, dá para mudar algumas
atitudes que a gente tem com os filhos, com nós mesmos. Nós temos parte da nossa realidade. Sim. Não é? E o nosso maior exemplo como família é a Sagrada Família. Com certeza. Os nossos irmãos evangélicos que estão nos assistindo, nós precisamos desmistificar algumas coisas, com todo respeito, é claro. Nós, a Igreja Católica, nós não colocamos os santos como alguém maior que Deus. Nós colocamos eles como apenas intercessores, que têm uma vida de santidade e levam os nossos pedidos ao céu. E a Sagrada Família, para nós, ela é extremamente importante, porque Deus ele poderia muito bem falar assim, você vai descer, vai salvar a humanidade e depois você volta. Mas ele quis que ele nascesse em uma família. Ele quis que ele fosse gerado pela Virgem Maria. Ele quis que o seu pai fosse São José. Então, nós temos um modelo de referência para nós, e eu convido você também, católico, lógico, os nossos irmãos aí de outras religiões, está aberto. Não é porque é da religião católica que você não pode se inspirar neles. Que vocês também possam ter esse modelo de santidade. Como o Rafa falou, muitas vezes nós espelhamos no humano, e o humano é muito falho. Mas precisamos entender também que a santidade, ela não é o ato de não errar, é de nunca desistir. Porque nós somos falhos, nós vamos errar diariamente, nós vamos pecar diariamente, mas nós não podemos permanecer no pecado. E a Sagrada Família foi assim. A Sagrada Família foi desse jeito. Ela lutou até o fim pelo seu filho, e eu tenho, e sinto muito, o Espírito Santo me toca, que tem mães aqui, que estão nos assistindo, que estão cansadas de lutar pelo filho. Você que é mãe, que já pensou em desistir, já pensou em parar, assim como a Virgem Maria que chorou aos pés da cruz, que você não possa desistir, que você possa permanecer firme na oração e seguir esse modelo de santidade. Seguir essa família que para nós é o maior exemplo que nós temos na vida. E São José, né, é um modelo para nós, né? Como homem, fala como que pai. Ele era o protetor da Virgem Maria, né, era o protetor do menino Jesus. Como ele guardava o menino Jesus, quantas vezes ele teve que tirar Maria e correr com Maria para poder proteger o menino Jesus, para que ele não fosse morto, não é verdade? Então, os pais são os protetores do lar, da casa, da família. E às vezes a gente está, nossa, eu estou ouvindo tudo isso, mas a minha casa não tem nada disso, né? Mas nós podemos recomeçar a nossa casa. O que nós estamos falando aqui não é para deixá-los, para nos deixar tristes, abatidos, Sim. mas é em saber que nós podemos recomeçar dentro de casa e que nós temos um modelo de família, né? Que é a Sagrada Família. E esse modelo, isso é algo que eu quero deixar muito claro para você que nos assiste. E é um ponto que não é muito tocado, mas eu gostaria que você pudesse abrir a sua mente para isso. Homem, seja homem. Mulher, seja mulher. Quem mata barata é o homem. Não é mulher. Ai, mas eu tenho medo. O homem tem que proteger a sua casa. Quem leva o carrinho no supermercado não é a mulher, é o homem. O homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher. A mulher só vai cozinhar e passar? Não. Para mim, a missão da mulher dentro de casa é muito mais bonita do que a do homem, que é prover. A mulher, ela cuida da casa. Isso é lindo. Não tem como. Não tem como. Um ajuda o outro, e ajudando um ao outro, a gente busca a santidade e conduz a nossa família ao céu. Mas nós precisamos entender que papéis precisam ser definidos. Hoje nós temos muitas inversões de valores dentro de casa. E isso é um dos maiores motivos para a criança não entender o sexo que ela tem. Porque ela não consegue ver o pai sendo homem e não consegue ver a mãe sendo mãe como mulher. E isso vira uma confusão dentro da cabeça dela. Porque se o pai tem mais atitude de mãe e o filho é homem, ele entende que futuramente ele precisa ter atitude de menina. Então nós precisamos entender que nós precisamos seguir o que Deus colocou na nossa vida. Se eu sou homem, eu sou homem. Se eu sou mulher, eu sou mulher. Com todo respeito a quem está nos assistindo, isso é lógico. Mas a renovação da nossa casa... Verdade, né? E é verdade. E a renovação da nossa casa é isso. Aqui em Apocalipse 21, no versículo 5... pegar a palavra. O Senhor nos fala isso para nós. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que renovo o universo. E acrescentou: escreve estas minhas palavras, são verdadeiras e fidedignas. Em algumas outras traduções, nós conhecemos
aquilo que eis que faço nova todas as coisas. E é isso que o Senhor quer fazer com a sua família. É isso que o Senhor quis com essa temporada quando nós sentimos no nosso coração. Nós sentimos que o tema família precisava ser falado, precisava ser tocado, porque nós sentimos muita falta de famílias que buscam o céu, né? A família precisa ser resgatada, ser restaurada, né? A família, ela é o alvo hoje, né? É o alvo de Satanás, né? É o alvo da mídia, né? Como a família tem sido discriminada. Então, nós precisamos mesmo combater pelas nossas casas, pelas nossas famílias, rezar por elas, cuidar das nossas famílias. E aqui encontramos mais uma família, que é o Conecta Cristo, entrando mais uma vez na sua casa, finalizando mais uma temporada cheia de respostas, cheia de certezas absolutas assim no coração. Acho que a gente aprendeu muito no decorrer desses episódios, um com o outro, com as experiências. A gente quer aprender com vocês também. Então não se sinta coagido. Em momento nenhum a gente quis ofender você, algo do tipo. A gente quer apresentar a verdade do que está embasado aqui na palavra, na Bíblia, que é com o que a gente trabalha. Então, se volta para sua família, dê mais atenção, se volta mais para dentro da sua casa, seja mais presente com seus filhos, seu marido, com a sua esposa. Tenha a Sagrada Família como o seu maior exemplo, que tem tudo para dar certo. Jesus já abençoou, Deus já abençoou sua família, já deu certo. Então está na hora de fazer essa renovação. Não deixa que o mundo tire isso de vocês. Não deixe que tudo que isso que o mundo prega seja a verdade para a sua família, para a sua casa. Se embase na palavra, na Sagrada Família. Conte com nossas orações. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Consagre a sua família nessa manhã, cante isso. Jesus, Maria e José, minha família vossa é. Entrega ela para o Senhor. Jesus, Maria e José, tudo que está na sua minha história, família vossa é. As alegrias, as dores, as dificuldades. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Pede isso, abençoai. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim. Vou amar minha família até o fim. Mesmo se disserem para você que não vale a pena ter família, vamos amar a nossa família até o fim. E levar ela até o céu. Levar ela até o céu. Que bom que você esteve conosco. Este foi o último episódio da segunda temporada do Conecta Cristo. Famílias restauradas. E nós não vamos parar por aqui. A próxima série já está em andamento, já está nascendo no coração de Deus e brotando no nosso coração. E nós esperamos você conosco mais uma vez em mais uma temporada. Conecta Cristo!